Ficando doido, Rony? Olha aí, gente. É sempre bom sorrir, é sempre bom ter bom humor. É importante demais a gente ter uma vida bem-humorada. E aqui, nesse quadro, Curiosidade da Fé, aqui do canal, quero deixar aqui para vocês algumas pessoas aqui que viveram a fé radical em Cristo Jesus, mas que eram pessoas assim super bem-humoradas. E a característica dos santos é justamente essa, serem pessoas bem-humoradas. Mas antes disso, roda a vinheta! Venha! Rony, o observador! Eu creio na misericórdia do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco. Então olha aí, gente. Você vendo este vídeo, você vai estar nos ajudando a concluir essa obra de construção, que nós vamos estar prestando um serviço social muito grande à sociedade. Se inscreva no canal, veja o vídeo completo, deixa o seu like aqui, tá certo? Hashtag tamo junto, gente, foi boa. Então aqui, gente, ó, bom humor sempre. Então é necessário manter sempre o bom humor, ser uma pessoa bem-humorada. Cancela da sua vida inúmeros problemas. Tem um filme muito interessante. O título do filme é esse, Debi Lloyd. Tem por subtítulo Dois Idiotas em Apuros. É isso mesmo. É um filme antigo, olha. Mas é muito bom. Recomendo pra você. É um filme bem humorado, sadio e dá pra pessoa dar boas gargalhadas assistindo esse filme. Um filme que foi lançado aqui no Brasil em 4 de julho de 1995. E ele tem por atores principais Jim Carrey e Jeff Daniels. Creio eu que seja assim a pronúncia, né? Então vamos lá. O filme ele conta a história de dois camaradas que vai viajar para Aspen, no Colorado, para devolver uma mala cheia de dinheiro. A pessoa que é dona dessa mala. E aí no decorrer do filme acontecem muitas coisas engraçadas, hilariantes pra gente dar boas risadas. Então recomendo pra você, gente, é muito bom o filme. Então, gente, uma das virtudes de buscar a santidade é essa, gente. É ser uma pessoa alegre, feliz, satisfeita, mesmo nas coisas adversas que nos acontecem na vida. Sempre manter o bom humor. E esse aqui é fato venéreo. Foi fato venéreo isso! Uma santa da igreja chamada Santa Teresinha, que muito jovenzinha ali, criada num lar cristão, aprendeu justamente as verdades cristãs e sempre viveu num lar ali onde havia abertura para serem pessoas bem-humoradas ali, satisfeitas na vida. Então Santa Teresinha é conhecida como Santa Teresinha do Menino Jesus, que nasceu em 2 de janeiro de 1873, da nossa época ali, contemporânea, né? Não faz nem tanto tempo, em Lens e Orne, na França. E ela morreu no dia 30 de setembro de 1897, aos 24 anos. Em Lisieux, Calvados, na França. Então, gente, um fato bem humorado de Santa Teresinha foi que quando ela era criança ainda, ela chegou para a mãe dela e disse assim: mãe, eu queria que a senhora morresse. E aí, a mãe olhou espantada, olhou assim para a menina e disse: oxê, vai ser essa menina? Querer que eu morra? Ele disse: é, mãe, porque a senhora me disse que o céu é um lugar muito lindo, é um lugar muito bom. E eu quero que mas para ir para lá é preciso morrer. Então eu quero que a senhora morra para ir logo pro céu. Então veja aí, né? É o pensamento de uma criança ainda, mas que tinha certeza de verdades celestiais. Então, e interessante que pouco tempo depois a mãe de Santa Teresinha morreu. E aqui eu quero deixar para você como dica também este filme. O filme de Santa Teresinha, gente, é maravilhoso. Você vai se emocionar assistindo esse filme. Mas bem, gente, então aqui outro santo bem-humorado, chamado São Domingos Sávio, um jovenzinho que nasceu no dia 2 de abril de 1842. Olha que também é bem contemporâneo aí, né? Em Riva, preço de Chirrier, na Itália. E morreu no dia 9 de março de 1857, aos 14 aninhos de idade, que tinha um chavão muito peculiar na vida. Quero morrer antes de pecar. Um rapaz conheceu ali que também nasceu no lar cristão, educado ali, e conheceu também um outro santo que era muito bem-humorado, chamado Dom Bosco. Dom Bosco era o pai espiritual de Domingos Sávio.
E o fato interessante para você saber que Domingos Sávio era um rapazinho, um jovenzinho ali, muito bem-humorado. Um dia conta que ele estava ali jogando bola, mais os amigos dele, e aí de repente chega uma pessoa, um dos diretores dele lá do oratório que ele ficava e estudava, e mandou os meninos parar de jogar bola e chamou todos eles ali no canto e disse o seguinte: meninos, se Jesus voltasse hoje, o que vocês fariam? E aí um a um foram colocando ali o motivo. Um disse: eita, eu ia fazer a tarefa que mãe pediu para mim fazer e eu não fiz. Eita, eu ia fazer ali a tarefa da escola que eu acabei esquecendo de fazer. Então um e outro saiu ali colocando alguns pontos negativos da vida. E aí quando chegou a vez de Domingos Sávio, ele disse assim: e você, Domingo, o que você faria se Jesus voltasse hoje? E aí Domingos Sávio disse assim: oxe, eu continuaria jogando bola. Então veja a resposta de um jovenzinho que tem consciência de que está fazendo a coisa certa. Então, aquilo que você faz, meu irmão, minha irmã, independente do que seja, se você tem consciência de que não está ferindo a santidade de Deus e nem a busca de sua santidade, é interessante continuar fazendo, né? Continue fazendo, como Domingos Sávio, jogando bola ali, né? Sem ferir a santidade. Muito bem humorado essa resposta de Domingos Sávio. Outro santo aqui, gente, chamado São Lourenço. Ele nasceu em 225 em Huesca, ou Valência, na Espanha. E ele morreu no dia 10 de agosto de 258. Com 33 anos de idade em Roma. Ele era diácono, responsável por distribuir as esmolas aos órfãos, às viúvas, enfim, as pessoas esquecidas dali daquela época, né? Como não é diferente de hoje. Então, e você veja aí que foi lá na idade dos primeiros cristãos, o imperador romano Valeriano declarou uma perseguição a todos os cristãos no ano 257. E ali foi uma perseguição muito grande, quem conhece um pouquinho da história do cristianismo sabe disso. E até chegar ali onde Lourenço morava, e Lourenço era diácono. Ele chegou ali na igreja, quem estava lá dentro da igreja, dentre eles estava Lourenço, e aí ele disse o seguinte: olha, vou dar um prazo de 3 dias para vocês juntarem aí todas as riquezas da igreja e trazer para mim. E aí lá vai ele, depois de 3 dias, apresentar a riqueza da igreja ao imperador romano Valeriano. Aqui, imperador Valeriano, a riqueza da igreja é essa aqui, ó. E aí mostrou as crianças, os pobres, as viúvas, os esquecidos, os flagelados. E ali ele mostrou qual era a riqueza da igreja. E aí o imperador se sentiu insultado com aquilo. O que ele fez? Condenou Lourenço a um martírio, a ser morto. Grelha, ele foi grelhado. Você sabe o que é carne grelhada, né? Então, muito bem. Ele foi condenado à morte para ser grelhado, morrer aos poucos ali sendo queimado. E aí, os algozes dele preparou toda lenha, toda fogueira, preparou a grelha para que ele pudesse deitar e ser queimado ali aos poucos. E aí o fato bom morro, cadê desse santo? Vou dizer agora. Quando os algozes deles pegou e colocou ele deitado lá na grelha, e aí ele foi assando aos poucos, a carne dele foi sendo cozinhada aos poucos. E aí quando já passou algum tempinho ali, ele olha para os algozes dele e diz o seguinte: ei, camarada, eu acho que está na hora de você virar o lado, porque esse lado que já está aí do lado do fogo já está bem cozido. Então veja aí, mesmo na hora da morte, mantendo o bom humor. E ainda tem outra coisa interessante: viraram o outro lado para ser queimado. E ele estava lá, né? E antes dele morrer, grelhado ali, né? Aí ele disse o seguinte, olhou para o algoz dele mais uma vez e disse: gente, já que eu estou nas últimas, se vocês quiserem, já pode tirar um pedacinho da minha carne e comer. Então veja aí, gente, o bom humor, mesmo em meio a esta situação de morte. São Lourenço. Para terminar esse vídeo aqui, veja o vídeo completo. Um fato muito curioso que correu há uns 2 anos atrás, mais ou menos, se eu não me engano aqui, né? De uma irmã, né? Essa aqui ela não é declarada santa, pelo menos ainda, né? A irmã Cecília, uma freira. Há poucos anos atrás aí a gente viu que a foto dela correu no mundo todo, mostrando uma freira. Ela morreu, terminou o resto de vida dela, deu os últimos suspiros dela. E quando ela morreu, ela deixou uma face sorrindo. Ou seja, ela morreu sorrindo. Partiu, né, para a casa do Pai Celestial, do Pai Eterno, nosso Pai, né? Depois de lutar
durante 6 meses de um câncer. Ela foi diagnosticada de um câncer de língua. E ela veio a morrer com a idade de 43 anos de idade. E ela vivia no mosteiro, em Santa Fé, na Argentina. E uma coisa interessante, que antes dela morrer, ela deixou um bilhete escrito dizendo o seguinte: estava pensando como queria que eu fosse o meu funeral. Primeiro, com um momento forte de oração. E depois, uma grande festa para todos. Não esqueçam de rezar e também celebrar. Veja o último desejo dessa freira, que deixou a face dela, mostrando dessa passagem da vida para a morte, deixou sorrindo aí essa imagem. Então, gente, aí, curiosidade da fé, não se esqueça de se juntar a nós. Gente, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Ative o sininho, compartilhe nas suas redes sociais e deixe o seu like. Nos ajude a concluirmos a construção da comunidade de evangelização Fonte de Vida. Hashtag, gente, tamo junto, foi boa!